Olá, tudo bem? Aqui é a Mônica Lobenchus, eu sou Head da CraftU. A CraftU é um núcleo estratégico de educação para a logística global e eu estou diretamente da Intermodal, hoje aqui no estúdio da Craft, no stand da Craft, para falar sobre como que a gente lida com multicultura, com a liderança feminina, como isso impacta nos negócios logísticos. E para falar sobre esse assunto, estou com duas especialistas que eu vou pedir que se apresentem. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. Bom, eu sou a Rosana, eu trabalho aqui na Craft há 4 anos. Meu maior desafio aqui foi criar o departamento de recrutamento e seleção e buscar novos talentos aí no mercado para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho de comércio exterior. E estamos também hoje aqui com a Tátila, que eu vou pedir que se apresente. Tudo bem, Tátila? Tudo bem. Olá, pessoal. Eu sou a Tátila Fernanda. Eu também faço parte do nosso time de RH e eu estou na área de propósito, que é uma área que conecta o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Muito bom, sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês são duas mulheres líderes que encabeçam todo o time da Craft Global. E eu queria saber como vocês chegaram no Comex, no comércio exterior, como vocês acabaram entrando nessa jornada da logística. Quer comentar, Rosana? Quero. Bom, eu sempre gostei muito da multiculturalidade, né? Eu nasci no ambiente multicultural, eu estudei muito sobre multiculturalidade, eu trabalhei em empresas, eu sempre trabalhei em empresas multiculturais. E chegar na Craft foi uma coisa muito interessante porque é a primeira vez que eu trabalho numa empresa brasileira, multinacional, né? Então continua sendo um olhar multicultural, mas de um lugar diferente, né? E isso me trouxe muita motivação para estar aqui hoje. Bom que estamos juntas aqui nessa conversa. E você, Tátila, como que chegou no Comex? Bom, eu cheguei com uma trajetória, na verdade, em tecnologia, são 10 anos em empresas de tecnologia, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a nossa diretora, que é a Kate Zunino, dentro da Craft, né, que é a diretora de tecnologia, e foi a primeira porta de entrada, porque eu imaginava que eu ia atuar com essa diretora, então o Comex veio como uma oportunidade de trazer a bagagem que eu já tinha vivido de tecnologia estando em RH e poder conhecer mais sobre o Comex e desenvolver talentos dentro desse ambiente. Que bom. Estamos na mesma jornada. Eu cheguei no Comex por meio da educação. Então, estava em projetos já de educação, tinha negócios focados na área de marketing para educação e acabei aqui na CraftU, que é uma iniciativa pioneira no mundo, trazer visão estratégica para a educação como um elemento de transformação para pessoas e empresas nesse novo ambiente de negócios em que nós estamos. E unindo aqui a pauta da Craft com a pauta da CraftU e desses novos formatos que a gente precisa no mundo hoje, a gente sabe que a questão da multiculturalidade, ela é um ativo para as empresas, ela é uma potência. E aí eu queria saber como que a gente tem multiculturalidade na Craft, como que é essa representatividade. Rosana, você quer começar falando para a gente? Premiada, Craft, né? Não só pelo negócio. Hoje a gente está presente em 10 países, na América Latina e Estados Unidos. Isso já faz com que a nossa operação seja multicultural, porque a gente vai conversando com os nossos colegas, né, dos outros países. A gente tem feito uma operação cada vez mais global, então isso faz com que a gente tenha um contato muito mais próximo. E nossos clientes, né, porque afinal de contas a gente atende o mundo, né, então a gente está nos 4 cantos. Tátila, você também é uma líder global, como que é essa interação com o pessoal nos outros países? O que você aprende com isso? Que características diferentes você identifica nesses contatos? Legal. Eu observei uma coisa na pergunta anterior que você falou da questão, né, de como a gente chegou no Comex, e a conexão é pessoas, né? Por mais que cada um vem de uma área, a conexão é pessoas. E eu vejo que mesmo dentro da Craft, pensando que nós estamos, né, em 10 países,
é a mesma ideia do nosso time de RH, trabalhar para as pessoas, né, para os nossos colaboradores. Isso é o que me traz mais significado quando eu estou em contato com as outras pessoas, né, os outros representantes do nosso RH. Por mais que possa ter a diferença, né, da cultural, a questão ali de relacionamento, as necessidades de cada país, o propósito é sempre o mesmo, que é justamente fazer algo que deixe as pessoas motivadas, engajadas e pensando no seu próprio desenvolvimento. Então, para mim, a conexão está nisso, né? Mais do que a língua, mais do que a questão cultural de cada país, é essa união de fazer uma experiência que seja agradável, que seja positiva para todos os colaboradores, dentro das suas necessidades, que de repente cada país necessita, cada ambiente precisa. Muito bom. A gente sabe que na Craft, estudando mais sobre a Craft, eu aprendi que para levar uma carga de um ponto a outro, muitas vezes ela passa por 18 intervenientes, empresas, organizações, cada uma num local, cada uma movimentada por pessoas com culturas diferentes. E muitas vezes a gente, quando fala no ambiente de logística, a gente fala sobre um ambiente que as pessoas têm ideia de que é um ambiente masculino, ambiente de muitos homens, afinal de contas estamos falando sobre navios, aviões, caixas, containers, portos, armazéns, mas eu descobri que na Craft a gente tem dados que são de ponta de linha no mundo quando a gente fala de presença feminina no grupo e na liderança também. E o Tátila sobre isso, sobre esses indicadores? Nós temos algo bem positivo e poderia dizer até que um passo à frente nesse sentido, né? Quando a gente olha para dados de mercado, a gente vê que é uma representação de 30%, 25%. E hoje na Craft, numa visão global, nós temos uma liderança feminina 70% dos países, operando, né, estando à frente do país. E numa visão Brasil, nós estamos já em 50%. Então, nós temos sim hoje algo bem positivo e que deixa a gente com orgulho, né, de perceber que a gente consegue trazer essa liderança feminina e pessoas que dentro da Craft, acho que uma das coisas, eu tenho 1 ano de Craft, né, a Rô tem 4 anos, uma das coisas que é muito positiva para mim é perceber o quanto as pessoas estão há tanto tempo e saber que essas lideranças femininas, muitas delas, iniciaram júnior em carreiras, né, com cargos menores e conseguiram chegar lá. Então isso é muito positivo. Isso é excelente. E eu já percebi que a Craft é um lugar em que pessoas boas trabalham bem, conseguem crescer e não importa se é homem ou mulher, né? Tem cargos de liderança, mas elas também têm voz, né? E eu acho que isso é muito importante. É uma liderança de verdade, não é só para compor relatório, é isso, né? Aliás, eu estava lendo antes da gente conversar alguns indicadores que muitas empresas acompanham, né? Como o Great Place to Work, os relatórios GRI que falam sobre a sustentabilidade global. E até as empresas são listadas na B3, né, em São Paulo, que quando uma empresa atinge um indicador de 50% de mulheres em cargos efetivos de liderança, ela é considerada, assim, um indicador de excelência. Aí, nessa pesquisa, aparecia que alguns resultados de empresas que têm muitas mulheres líderes são representados em aumento de produtividade, aumento de faturamento e de inovação. E aí eu queria perguntar sobre isso, né? Na visão de vocês, talvez a Rô possa começar a responder. Como que você percebe soft skills de mulheres impactando o resultado? As mulheres, elas têm uma habilidade muito grande para ler cenário, né? Então, acho que essa sensibilidade na percepção ajuda muito quando você precisa ter uma inovação, por exemplo, né? Preciso entender o que está acontecendo para que eu possa me antever aí aos fatos, na busca de uma solução. E as mulheres são negociadoras natas, né? Eu tive um chefe uma vez que ele me falou que uma mulher era uma negociadora nata porque uma mãe conseguia
negociar com 2 filhos, quem ia ficar com a bala, sem deixar o outro ficar chateado. Né? Muito boa essa história. Então, essa negociação, quando a gente leva para o mundo, né, a gente consegue fazer negociações mais sustentáveis. Né? São negociações muito voltadas para a questão da empatia, do relacionamento sustentável, e isso são habilidades muito importantes no comércio exterior, né? Porque o comércio exterior, na verdade, ele nasceu baseado em relações e ele relações até hoje, né? E daqui continua também, né? A gente tem falando um pouco de inovação, a gente tem a inovação que vem com a tecnologia, então uma evolução natural do comércio exterior é que ele passe a ser digital e ter as operações mais automatizadas, mas a gente não perde o ser humano, né? Então, as relações são construídas por seres humanos. Preciso continuar tendo empatia, preciso desenvolver habilidade de inteligência cultural. E eu acho que essas habilidades as mulheres têm muito natas, né? E elas podem ensinar a todos que estão à volta, né? E ela traz também uma liderança colaborativa, o que é muito importante para a sustentação do negócio, né? Muito bom. E você, Tátila, como que você percebe essas sutilezas, até no seu contato com os outros países que você lidera? Eu acho que tem um ponto bem importante que a Rô trouxe, né, na percepção dela, falando sobre essa questão do papel social, né, que muitas mulheres ocupam. E com certeza, quando a gente olha para o engajamento de um colaborador, a gente entende que uma liderança ela tem uma responsabilidade muito alta nesse engajamento, né? Pesquisas mostram ali que 70% do seu envolvimento, do seu engajamento, vem da sua relação com a sua liderança. Então, ter lideranças femininas, com toda essa questão que a Rô trouxe, né, das habilidades que são desenvolvidas, e numa visão comportamental, habilidade é tudo aquilo que você exercita, que você se coloca, né, para ser desenvolvido. Pensando nisso, eu vejo que uma das coisas que a gente observa é essa oportunidade da mulher se debruçar na ideia da relação, do cuidado, do engajamento, justamente trazer as pessoas para ter essa visão de gestão de pessoas muito próximas. E isso com certeza traz um engajamento maior e é o que eu consigo observar quando a gente está olhando para o trabalho de time. Isso fica muito claro. Na área de educação, a gente fala muito que diversidade, como a multiculturalidade, a presença feminina, ela enriquece o ambiente de trabalho porque ela traz um contexto de criatividade, de inovação. São pessoas com perspectivas diferentes, achando soluções para problemas, para desafios, exercitando empatia, como vocês falaram. Então, a gente percebe forte quando a gente fala do ponto de vista de educação. No dia a dia da Kraft, como vocês veem isso, a colaboração entre países, as pessoas com suas culturas diferentes interagindo e criando juntas um ambiente de negócios? Porque a gente tem muitos casos de pessoas que eram do Brasil e foram para o Chile, foram para outro país, gente de outro país que veio para cá, não é isso? Isso mesmo. Quando a gente fala de multiculturalidade e quando eu tenho que trabalhar com uma cultura diferente, a gente recai num problema que é muito comum até entre nós, que é a comunicação, né? Então, como que eu me comunico com aquela outra cultura? O que é óbvio para mim? Na minha cultura é óbvio, mas na outra cultura não é. Então, eu preciso ter muito essa inteligência cultural para poder lidar com o outro. Na Kraft, e talvez porque a gente trabalhe muito com a América Latina, essa barreira não é tão grande. Claro que ela existe, né? Não posso assumir que ela não exista. Ela existe até entre nós, quando nós somos da mesma cultura, né? Mas é muito fácil, né, e conversar com os nossos colegas da América Latina, até com os nossos colegas dos Estados Unidos. Então, eu acho que talvez, como a Tátila falou do propósito, eu acho que o fato da gente estar indo para o mesmo propósito, para o mesmo lugar, também ajuda a gente ter essa comunicação mais fluida, né? Muito bom. Você
Quer comentar, Tati? Quero comentar. Eu estou há um ano, né, nessa trajetória, né, sendo craft, e eu observo que eles, eu usaria a palavra abertura, eles são muito abertos, muito receptivos, muito dispostos, e eu acho que a palavra-chave é realmente a visão de propósito, porque quando a gente traz uma ideia, a gente está começando cada vez mais a fazer ideação juntos, e dá para ver o quanto eles querem estar envolvidos. Então, acho que essa questão que você comentou, né, de como é o dia a dia, é de bastante envolvimento. Sempre eles são muito abertos a receber uma ideia, a colaborar com uma ideia, a trazer uma ideia, e isso tem feito uma grande diferença para uma visão global para nós. Perfeito, muito bom. E até vou aproveitar aqui para fazer um comentário, já deixar um jabá. A Craft.U, que é esse núcleo estratégico de educação para a logística global, não é só da Craft, é para a logística toda. A gente acabou de fazer um curso de multiculturalidade, mostrando como se relacionar com outros países, detalhes de como você fala com pessoas da Holanda, da China, México, França, Estados Unidos. Então, vários países estão nessa jornada. De um aspecto bem interessante que vocês já comentaram sobre a comunicação, que tem povos como o nosso, que gostam de falar bastante, ser muito gentis, e tem povos que já usam poucas palavras, são mais objetivos e não deixam de ser gentis por isso mesmo. Vocês se lembram de algum caso curioso nessa troca de informação com pessoas de outros países em que houve alguma coisa engraçada, uma comunicação que não chegou do jeito certo? Tem aí ao longo da trajetória algo desse jeito? Eu não tenho uma que eu vivi, mas eu tenho uma que foi compartilhada comigo. Eu fiz um curso de comunicação cross-cultural numa universidade de Londres, e a minha parceira era uma indiana. E foi excelente, porque era um mundo completamente diferente, né? Ela era uma executiva de uma empresa de contabilidade que estava fazendo uma internacionalização, né? E eles tinham aberto um escritório em Barcelona. E uma vez ela tinha o contato, né, remoto, e recebeu a colega de Barcelona no escritório da Índia. Somos latinos, né? Ela chegou muito entusiasmada, deu um abraço, um beijo, e ela ficou paralisada. Ela falou, não sabia o que era aquilo. E ela conta a história. Você sente a emoção dela, assim, sabe? Você sente o pavor. Hoje eu estou um pouco mais habituada, eu já entendo como é que as coisas funcionam. Mas, de verdade, aquilo era muito novo para mim, né? E aí, dessa história, eu achei bem interessante, porque a gente não sabe o impacto que a gente causa no outro, né? E ali era um impacto muito forte, né? Era uma emoção muito forte envolvida. Mas acho que ali também fica uma lição pra gente, né? Porque, assim, elas eram colegas de trabalho, né? Em algum momento as coisas iam se organizar, né? Se ajeitar. Mas e se uma estivesse negociando com a outra? A negociação teria acabado naquele momento, né? Então, criaria um bloqueio ali. Exatamente. Então é muito importante que a gente conheça a cultura do outro e pelo menos os aspectos principais, né? Para que a gente possa ter um diálogo mais efetivo. Muito bom, Rosana. E você, Tati, ela tem alguma história assim? Eu não tenho. Na verdade, tocamos até nesse ponto, né? A maior interação são com latinos e me parece que é muito próximo, assim, sempre nas conversas, né, online, são sempre muito acolhedores, gentis, calorosos, então não tenho nenhuma história nesse sentido. Mas eu ia comentar aqui, né, deixando a piadinha de quem está em São Paulo, onde nós estamos hoje, pronta, é que assim, o que é horário e pontualidade no mundo inteiro, em São Paulo, quase deixando de ser, porque a feira aqui em Intermodal está incrível e muito trânsito para chegar, mas deu tudo certo. A gente está chegando no fim da gravação desse podcast e ficou uma mensagem muito relevante para mim, que a logística global e especialmente a Craft
tem espaço para mulheres serem líderes de verdade, tem espaço para as pessoas boas em trabalhar e dar resultado. Que a gente, tudo começa no recrutamento e no onboarding, e depois caminha no acompanhamento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desses pontos, porque muita gente, tem gente que pode estar acompanhando a gente agora, pensando em fazer uma movimentação de mercado, para que empresa vai. Às vezes as pessoas estão olhando para a remuneração, olhando para o brilho da marca, e tem momentos que viram um jogo, como essa questão do onboarding, de recrutamento e depois do acompanhamento e desenvolvimento das lideranças. Eu sei que você tem o olhar para o recrutamento, a Tati já tem o olhar para os dados que os colaboradores estão trazendo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e como isso impacta na jornada. Fala aqui da parte da educação que complementa. Bom, a Craft, ela busca sempre os melhores talentos, né? Para que a gente consiga, para que a gente continue aí no nosso trabalho. A gente olha muito para habilidade, né? A gente tem visto bastante falar no mercado que quais são as habilidades do profissional do futuro, né? Na verdade, o profissional do futuro para a gente está no presente, né? A gente já trata isso como presente. Muito mais importante do que as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais e as soft skills, né? São importantes. Então, o que é importante para a Craft pensando no comércio exterior? É importante que seja uma pessoa que possa, que consiga, que tenha habilidade relacional, que tenha habilidade de cultura, de inteligência cultural, inteligência emocional, porque o nosso mundo é muito dinâmico, né? E muita coisa sai do nosso controle, né? A gente viu agora há pouco tempo estourar uma guerra e isso impacta em toda a nossa cadeia. Então, e aí muda tudo o nosso plano, né? Então a gente precisa estar muito preparado para isso. Para isso eu preciso ter inteligência emocional, para mudar rápido, adaptar rápido, né? E conseguir levar tudo para frente. Então, hoje e cada vez mais o que a gente busca é talento e potencial. Porque eu sempre digo, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Então, o que me trouxe até aqui foi ótimo, consegui chegar agora, eu preciso desenvolver novas habilidades para que eu continue caminhando. Por isso, a gente, na Craft, a gente preza muito e a gente tem uma filosofia muito forte de aprendizado contínuo. Por isso a gente tem Tátila aqui com a gente e agora a Mônica também com a Craft.U, que dá todo esse respaldo para a gente. E o conhecimento nunca é demais, né? Ele não ocupa espaço, né? Minha sobrinha sempre fala, o conhecimento não ocupa espaço, que coisa boa, né? A gente pode ter o quanto a gente quiser. Perfeito. Tátila, você quer comentar um pouquinho? Quero só fazer uma colocação. Essa questão das habilidades a gente tem desenvolvido a partir dos valores da Craft, né? Que é a qualidade, a inovação, a coragem e a humanidade. Isso para mim são 4 palavras-chave que trazem muita verdade para o nosso dia a dia, porque a Craft é um lugar que estimula muitas oportunidades, tanto de desenvolvimento pessoal quanto profissional. Toda a estrutura, todo o investimento que é feito, tanto na parte de pessoas, de aprendizagem, temos bastante estímulos, né, acaba tendo vários tipos de eventos, treinamentos, e isso mostra o quanto esse espaço é um espaço que justamente a gente consegue se desenvolver. Com muitos estímulos, então precisa estar disposto, precisam ser pessoas que realmente queiram crescer, né? Acho que não é à toa quando a gente fala da conexão que movimenta, né? Dessa união que prospera. Isso para mim é muito claro no dia a dia, né? Quando a gente se reúne é para fazer troca, é para ter aprendizagem, e isso é o que realmente movimenta a gente nessa visão de crescimento. Então, saber que o nosso talento, né, nossa área de talento olha para isso, para trazer pessoas que têm essa disposição para caminhar junto, é o que faz todo sentido para a nossa área de propósito, que realmente isso traz a oportunidade da gente ter pessoas que vão estar com a gente por um bom tempo. Obrigada, Tátila. Obrigada, Rosana, pelo tempo de vocês, por terem compartilhado o conhecimento de vocês.
Eu espero que você continue acompanhando a gente no site, nas redes sociais da Craft e da CraftU, é Craft e a letra U. Na CraftU a gente tem inclusive muitos cursos sobre liderança, sobre gestão e sobre especialistas. Então, se você é um especialista na área de logística, já pode falar com a Craft. E se você quer ser um especialista, procura a CraftU, porque a gente tem informações para você.